Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar mais uma aula de laboratório, dessa vez com o tema de microbiologia. Eu coloquei um subtítulo aqui, ó, biogênese ou abiogênese, que a gente vai utilizar essa aula de microbiologia para discutir esse caso, né, esse tema específico de biogênese ou abiogênese. Tudo bem? Vamos começar então nossa aula. Qual que seria o objetivo dessa aula? Primeiro, eu quero revisar com vocês, brevemente, os conceitos teóricos de abiogênese e biogênese, principalmente diferenciando um de outro. E aí, por meio de um experimento microbiológico que nós vamos fazer aqui, um experimento caseiro, nós vamos preparar um meio de cultura e nesse meio de cultura vamos acompanhar o desenvolvimento de micro-organismos. Tudo isso para a gente trabalhar em cima desses conceitos de abiogênese e biogênese, ok? Bom, vamos para a nossa lista de materiais. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de caneca bonita, né? Vamos precisar de duas canecas bonitas, na verdade, tá? Precisar de um micro-ondas, né? A gente vai ter que aquecer, né, esse nosso meio de cultura, para que a gente não utilize fogão, tá? Que eu não quero que, né, não sei da habilidade de vocês no fogão, não quero que ninguém ponha fogo na casa. Então, para isso, nós vamos utilizar o micro-ondas, tá? 250 ml de água, que depois nós vamos separar em duas partes, né, duas metades. Um pacote de gelatina em pó, daqueles incolor sem sabor, tá? Ela vem aproximadamente no pacote ali 12 gramas. Um cubo de caldo de galinha, tá? Não vou falar a marca vocês é que sabem aqui. De preferência um cubo, né, de caldo de galinha, o mais claro possível, tá? Que ele não tenha uma coloração muito escura, para não interferir muito no experimento. Uma colher de sopa de açúcar, 4 pratinhos descartáveis, aquele de festa, de bolo, tá? O menorzinho mesmo. Filme PVC, cotonetes e um pedaço de uma tela, né? Pode ser uma tela de mosquiteiro, pode ser aquela telinha filó, né? Que às vezes usa para fazer decoração, usa para fazer né, imitar um rendado em fantasias de festa junina, né? Ou então um pedaço de gaze, tá? Qual que seria então os nossos métodos? Nós vamos pegar as canecas bonitas, vamos dissolver o cubo de caldo, né? O cubo de caldo, perdão. O cubo de galinha, né? O caldo, né? Formando então, né? Colocando no micro-ondas, aquecendo, né? A cada 30 segundos, misturando. Se não dissolveu ainda, põe mais um pouquinho no micro-ondas, dissolve, esquenta, mistura mais um pouquinho, tá? E vai repetindo esse processo até que ele esteja totalmente dissolvido, tá bom? Depois a gente vai fazer esse mesmo processo numa outra caneca, tá? Para dissolver a gelatina em pó. Então põe o pozinho, né, na caneca, acrescenta 125 ml de água, mistura, põe para aquecer no micro-ondas 30 segundos, tira, mistura, não dissolveu? Põe no micro-ondas de novo, mais 30 segundos, tira, mistura, tá? Até dissolver, assim como você fez para dissolver o cubo de caldo de galinha. Depois nós vamos misturar esses dois conteúdos, então despeja o conteúdo, né, para juntar em uma caneca só, tá? Mistura tudo devagarzinho, né? Procura não fazer muita bolha, né, para não ficar essas bolhas depois. Esse vai ser o nosso meio de cultura, tá? Aí nós vamos despejar com cuidado as misturas em pratos descartáveis, tá? Essa porção aí, 250 ml, vai render mais ou menos 4 pratinhos. Depois a gente cobre com um filme, né, aquele filme de PVC, né, e vai colocar na geladeira para endurecer. Então a gente vai fazer como se fosse uma gelatina de caldo de galinha misturado com açúcar, tá? E aí, depois de solidificar, né, tá pronto o nosso meio de cultura para realizar os experimentos. O que nós vamos fazer? Com relação aos experimentos, nós vamos conduzir da seguinte forma. Um pratinho, nós vamos deixar ele coberto com esse filme de PVC e não vamos mexer nele, tá? Vai ficar cobertinho ali daquele jeito, do jeito que a gente pôs na geladeira para endurecer. A gente só vai tirar ele da geladeira e deixar para fora. No segundo pratinho, a gente vai tirar esse filme PVC e no lugar dele nós vamos colocar simplesmente essa telinha, né, de filó, de gaze ou a tela de mosquiteiro, tá? Que é perfuradinho, ou qualquer material que você tenha que seja mais perfuradinho, tá?
No terceiro pratinho, o terceiro e o quarto pratinho, nós vamos testar esse meio de cultura, né? Para fazer ele em testes na superfície de qualquer objeto, né? Eu coloquei duas recomendações aqui, mas não precisam seguir essas recomendações. Pode testar qualquer superfície aí que vocês tenham contato, até mesmo, né, a palma da mão de vocês, né, a ponta do nariz, né, para saber como tem bactérias e fungos presentes aí nessa superfície. Pode ser o vãozinho do dedo do pé, por exemplo, tá? Enfim, né? Cédula, aqui eu pus o exemplo de raspar na superfície da maçaneta do banheiro, né? Pode ser até na válvula de descarga, pode ser na pia, na válvula da torneira da pia, tá? Pode ser, né, no corrimão da escada da casa de vocês, tá? Enfim, vocês vão testar no que vocês quiserem. E aqui eu coloquei outra recomendação no prato 4, raspar ali, né, com o cotonete na cédula de dinheiro e depois então passar nesse meio de cultura. Isso a gente quer verificar o quê? Onde são superfícies que nós temos contato, né, manual ali, para que, né, que tenham mais micro-organismos presentes ali, ok? Então vocês vão escolher dois locais da vontade de vocês. Aí nós vamos deixar, né, cobrir esses pratinhos com papel filme. O único que não vai estar coberto com papel filme é o prato 2, né, que vai estar com a tela de filol gaze. E nós vamos deixar então esses pratos reservados num cantinho ali da nossa casa, tá? De 3 a 8 dias. Mas, né, 3 a 8 dias tem uma variação muito grande. Mas aqui vocês vão ter que ficar observando, dia após dia, né, o crescimento de micro-organismos ali. Vai chegar a certo ponto em que essa gelatina vai começar até a ficar, né, mais viscosa, né, ela vai perder essa consistência de gelatina. Nesse momento, né, vocês já vão fotografar a gelatina e perceber, né, para registrar o que está acontecendo, tá? E a proliferação de micro-organismos que estão se desenvolvendo ali. Tudo bem? Então é bem variável, vai depender bastante, né, do clima, vai depender bastante da quantidade de micro-organismos presentes ali, tá? Então por isso que eu deixei essa margem de 3 a 8 dias. Isso vai variar de casa para casa. Certo, minha gente? Depois, no final desse experimento, eu gostaria que vocês tivessem já todo, né, o conteúdo suficiente para responder essas 4 questões. Então, qual dessas teorias é a que melhor explica a origem de novos seres vivos, tá? E principalmente nesse caso, né, do nosso experimento, qual dessas, a biogênese ou biogênese, explicaria melhor o desenvolvimento desses micro-organismos nos meios de cultura que preparamos, tá? Quais são os resultados que te levaram a descartar uma das teorias? Então, na primeira questão, você vai falar qual teoria que explica melhor e por quê. E na segunda, você vai falar o porquê que você descartou a outra teoria, tá? Então, essa é a segunda questão. A terceira, você vai me dizer qual é a condição, né, para existência de vida conforme a teoria da abiogênese. Tá? Então, se você acredita na biogênese, o que seria necessário para acontecer, para surgir a vida? Tá? E a quarta pergunta é semelhante à terceira, só que para a biogênese. Então, qual seria a condição para a existência de vida segundo a teoria da biogênese? Tá? Então, se você acredita na biogênese, o que precisa acontecer realmente? Né? Qual é a condição né, para existir essa teoria da biogênese? Ok? Então, essas 4 perguntas ficam aí como sendo, né, um guia, né, para você saber realmente se você aprendeu todo o conteúdo necessário sobre as teorias de surgimento de vida, de abiogênese e biogênese, ok? Então, sem perder muito tempo, acompanhe aí o vídeo do nosso experimento para vocês conduzirem na casa de vocês. Boa aula a todos! Bom, gente, bora lá! Vamos começar a nossa aula de hoje para fazer uma aula sobre microbiologia. Lembrando que a gente vai utilizar essa aula para falar sobre abiogênese e biogênese. Belezinha? Vamos para o nosso material então. Vocês já viram na lista anterior, né, quais são os materiais que nós vamos precisar. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês. Então vamos precisar de caneca bonita. Para quem conhece esse vídeo sabe do que eu estou falando. Nós vamos precisar também de água,
tá? Aqui eu coloquei 250 ml de água igual estava, né, no slide que eu passei para vocês dos materiais. Mas se a caneca de vocês comportar 300 ml de água, é até bacana, porque, né, é bom ter um pouquinho de volume a mais, caso aconteça de derramar depois, tá? Não precisa ser muito preciso, vocês me entenderam, né? Vamos precisar de pratinhos descartáveis, aqueles de bolo, tá? Para festa mesmo, tá? Então vamos precisar mais ou menos de 4. E se tiver, né, se o volume acabar dando para fazer mais, tá? Tudo bem. Se o prato for muito grande, aí vai ter que fazer um pouquinho mais, né, do nosso meio de cultura, tá? Mas 4 desses tamanho pequeno seria o ideal. Vamos precisar também de cubinhos de caldo de galinha, tá? Eu tô falando dos cubinhos de caldo de galinha porque eles têm uma coloração mais clara do que aqueles de caldo de carne, de costela, de bacon, e isso vai interferir no resultado final, na coloração do nosso meio de cultura. É ideal que a gente tenha uma coloração um pouco mais clara, tá? Então por isso que eu tô dando preferência para usar esse de galinha ou então de legumes que tem uma coloração mais clara. Vamos precisar de um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, certo? A marca que vocês tiverem na casa de vocês. Eles vendem de 2 pacotinhos, mas nós vamos utilizar somente um, tá bom? O outro você pede para alguém de sua casa fazer uma sobremesa boa para vocês, tá? Vamos precisar também de açúcar. Eu já coloquei aqui no potinho, tá? O equivalente a 1 colher de sopa de açúcar. Vamos precisar de cotonetes, que nós vamos espalhar então, né, os nossos testes no meio de cultura. Precisar de filme PVC, esses que é utilizado na cozinha, tá? Um rolinho aqui, ó. É só 3 pedacinhos, 4 pedacinhos que nós vamos utilizar a princípio, tá? No início. Aí, aquele que eu falei para vocês, né, um pedaço de papel, de tela, né, de filó, né, é isso aqui, ó, ou gaze, é esse paninho mais perfuradinho que vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? Eu estou utilizando esse aqui, ó, ele veio na verdade numa lembrancinha, tá, embrulhada num sabonete para dar cheirinho na casa. Eu tirei, né, usei o sabonete, lógico, e estou utilizando essa telinha aqui sobrando. E nós vamos precisar também de uma coisa para testar. Tá? O que nós vamos testar? A superfície do que? Eu dei a recomendação para vocês de maçanetas, de uma cédula de dinheiro, tá? Vocês podem testar diversas coisas. Aqui em casa resolvi testar 2 coisinhas. Resolvi testar a superfície de um brinquedo, tá? Frequentemente crianças podem pegar o brinquedo, colocar na boca, né? Morder, essas coisas. Então seria legal testar a superfície de um brinquedinho para saber se realmente ele está limpo ou não. E eu vou testar também em casa aqui, eu tenho uma lupa, tá? Uma lupa. Ah, para que você vai testar numa lupa? Porque aqui na lupa, o que a gente faz? Nós colocamos os olhos aqui na região, tá? Da ocular de uma lupa, ou de um microscópio, né, se for o caso. E a gente está sempre em contato com o olho. E o olho também é um local de entrada, né, para micro-organismos no nosso corpo. Então eu vou testar aqui a ocular de uma lupa. Tudo bem? Galerinha, vamos acompanhar então como que a gente vai fazer essa nossa aula de hoje, o preparo do meio de cultura. Tudo bem? Eu vou filmar com uma mão só, então, né, vou dar um corte nesse vídeo para ficar mais fácil depois. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar então esse nosso experimento realizando a produção do nosso meio de cultura, tá? Eu tô com uma mão só, sem tripé, então vocês podem perceber que a imagem vai ficar às vezes um pouco tremida. E eu vou tentar fazer tudo isso com uma mão só, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar essa água aqui, ó. Ela tá com 250 ml de água, tá? Eu vou colocar a olho mesmo, tá, gente? Não precisa ser muito preciso nessa hora. Vamos colocar aqui, ó, mais ou menos metade em um copo, tá? Metade no outro. Na nossa caneca bonita. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu já deixei o cubo de caldo de galinha aqui, ó, picado,
tá? Porque ele agiliza mais na hora de derreter, né? Então, eu vou pegar esse caldo de galinha aqui, ó, e vou despejar em uma das canequinhas, tá? E vou dar uma mexidinha aqui. Eu vou fazer um de cada vez, tá bom? Porque a gelatina, se eu deixar ela já na água, ela vai ficar, né, já querendo endurecer ali, né? E depois empelota e fica difícil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse nosso conteúdo e levar lá para o micro-ondas, tá bom? Micro-ondas aqui do lado já, ó. Vou deixar ele aqui em cima. Abrir aqui o micro-ondas. Tá meio velhinho o micro-ondas, mas tá limpo, tá, gente? Deixar a canequinha ali. E vamos colocar 30 segundos. Tá certo? E depois que você fizer esse procedimento, né, dos 30 segundos aqui, aí você vai retirar a caneca, vai dar uma mexidinha com a colher, ver se derreteu ou não. Se não derreter, você vai repetir esse processo, colocar no micro-ondas e coloca mais, né, um tempinho, pode ser 10, 15 segundos ali, tá? Não precisa pôr os 30 segundos todo. E aí você vai repetindo até que tudo esteja bem dissolvido, tá bom? Vamos retirar aqui. Olha como é que tá. Ainda tem pedaços, tá vendo? O ideal seria dissolver tudo. Ainda com pedacinhos aqui, tá? Eu vou fazer esse processo, né, certinho. Vou fazer também com, né, a nossa gelatina, tá? Só pra gente não ficar perdendo muito tempo, sem fazer sujeira. Se fizer sujeira, depois vocês limpam, tá, gente? Coloca aqui o pacotinho. Eu vou usar a mesma colher, porque, né? Vai misturar tudo depois mesmo. Então, ó, só para vocês terem uma ideia de como fazer, tá? Mistura então a gelatina aqui. Micro-ondas de novo. Trinta segundinhos. E vai, né, tirando ele, mexendo, tirando, mexendo. Eu vou dar um corte no vídeo e eu mostro para vocês o resultado, né, desses dois dissolvidos já, para a gente juntar o volume em um só. Bom, vamos lá, gente. Voltando agora aqui no vídeo, o conteúdo das duas canequinhas, ó, tá totalmente dissolvido, tá bom? Já coloquei no micro-ondas. Para essa primeira canequinha aqui, ó, tá? Eu coloquei só mais 20 segundos e aí terminou de dissolver tudo. Para essa daqui, ó, eu coloquei mais 30 segundos, tá? E aí ela também dissolveu tudo, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, em uma das canecas, eu vou pôr nessa verdinha aqui, que ela é maior um pouquinho, tá? Eu vou colocar açúcar nela. Então, uma colherzinha, né? Tá aqui, ó, açúcar. Eu vou despejar aqui nessa caneca. Tá? Já tem uma colher aqui. Aí eu vou juntar o conteúdo das duas canecas, tá bom? Então, ai, 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 sem fazer sujeira, com uma mão só, vamos lá. 3, 2, 1, de uma vez, foi. Tá? Pronto. Coloquei o conteúdo aqui em uma canequinha. Agora a gente vai dar uma mexidinha para dissolver o açúcar, mas o açúcar dissolve rápido, né? Que gostoso, ó, num dia frio, imagina tomar um caldinho de galinha com açúcar. Credo. Pronto.
Agora, nós vamos pegar os pratinhos descartáveis e nós vamos colocar essa nossa mistura aqui dentro do pratinho, tá? Eu vou fazer em um só, né? E aí depois vocês vão distribuir em todos os pratinhos, totalizando 4 aí, certo? Eu vou despejar, é lógico que ele vai escorrer pela parede do copo, então eu já vou encostar o copo aqui e deixar que ele escorra mesmo, tá? Vamos lá. Coloca aqui no copinho, no pratinho, tá? Coloca uma quantidade aí, acho que eu pus até muito, certo? Aí, vocês vão fazer isso nos 4 pratinhos. Depois de feito isso, nós vamos pegar o nosso papel filme. Com uma mão só é lógico que não vai dar para eu fazer isso, mas eu vou passar o papel filme em volta, né, desse pratinho aqui e levar depois os 4 pratinhos à geladeira por no mínimo 3 horas para que ele endureça bem, tá bom? Eu vou fazer mais um corte aqui no vídeo, né, para mostrar para vocês como fica então o pratinho, né, coberto, e depois eu mostro como ficou o pratinho pronto, tá? O nosso meio de cultura já pronto, belezinha? Então vamos lá. Bom, gente, depois que a gente, né, passou o papel filme então no nosso pratinho, tá? Ele vai ficar como esse primeiro aqui, certo? E aí você vai levar à geladeira por no mínimo 3 horas até que ele endureça. O resultado final vai ser um meio de cultura igual esse daqui. Mas o meu, esse daqui que eu fiz, ele tá mais clarinho, né? Por quê? Porque eu utilizei um caldo que eu mesmo preparei aqui em casa, tá? Aqui é MasterChef, filho. Então, eu fiz, né, um frango esses dias, cozinhei o frango e aí sobrou, né, a água, né, esse caldo de frango, então, de forma natural que eu fiz, tá? Sem adição de tempero, né, gordura, nem nada, tá? Aí, como eu guardo esse caldo aqui em casa, eu acabei retirando o excesso de gordura e usei ele para fazer, né, esse, então, meio de cultura. Por isso que ele ficou tão limpinho desse jeito, tá? E clarinho assim. Mas vocês vão ver que, né, o nosso aqui, ele fica um pouquinho mais escuro, né, com um pouco mais de gordura, só que ele funciona do mesmo jeito. Então, ó, se eu pegar esse meu aqui, ó, você pode tombar ele aqui, virar, né? Ele tá duro, ó. Ele virou uma gelatina, tá? Consistência de gelatina. Posso virar ele aqui, ó, o pratinho, tombar ele, que ele não vai derramar. Tudo bem? Então esse é o nosso meio de cultura. O que nós vamos fazer então agora com esse meio de cultura, tá? Nós vamos pegar o nosso cotonete e aí nós vamos testar o nosso objeto em questão, tá? Vou pegar aqui então o brinquedinho, vou fazer só com um, tá? Para que vocês vejam como é que a gente faz. Então você vai pegar o cotonete, vai passar muito bem por toda a superfície do brinquedo, tá? Partes que, né, a pessoa poderia porventura levar à boca, né, no caso do brinquedinho aqui. Passa, esfrega bem por ele, tá? Então realmente passa por tudo aqui, ó, tá? Faz uma limpeza geral. Depois que você fez, né, passou por tudo isso, você vai vir aqui no nosso meio de cultura e você vai espalhar ele, né, você pode fazer desenhos aqui, para você ver que esses micro-organismos, eles não vão crescer ao acaso, e sim são que estavam contidos aqui no cotonete, tá? Então você pode simplesmente fazer aqui, ó, passar fazendo um zigue-zague, tá? Ou faz uma caretinha, tá? Eu fiz um zigue-zague e agora eu vou passar aqui assim, ó. Tá? Pronto. Isso já é o suficiente, ok? Aí nós vamos cobrir esse aqui com papel filme e deixar em cima da bancada, da mesa de vocês, por alguns dias e acompanhando dia a dia o procedimento. No caso, né, daquele que nós não vamos fazer, simplesmente nós vamos cobrir com ele, vamos utilizar esse filozinho, tá?
Como é difícil eu fazer com uma mão, né? Depois eu mostro para vocês em uma foto como que ficou tudo. Mas nós vamos cobrir ele e deixar ele esticadinho em cima do nosso pratinho. Tá certo, pessoal? Vou fazer mais um corte, mostro agora em slides para vocês, nas fotos, fazendo um comentário sobre o nosso resultado final. Beleza? Então, pessoal, antes de dar prosseguimento à nossa aula, mostrando para vocês como ficou o nosso meio de cultura, vamos aproveitar aqui para fazer uma breve revisão sobre os conceitos de abiogênese e biogênese, que é o tema central da nossa aula. Bom, primeiramente, vamos falar sobre a abiogênese. Ela também é conhecida como geração espontânea. Nessa abiogênese, então, acreditávamos que a origem para novos seres vivos ele vinha a partir da transformação da matéria sem vida. Então, a partir da matéria sem vida, pela atuação de uma força vital, ela transformava essa matéria sem vida em uma matéria com vida, em novos seres vivos. E quem eram os principais defensores dessa ideia? Primeiro, começou lá com Aristóteles, que era um defensor ferrenho dessa ideia da geração espontânea. E depois, por um experimento mal sucedido, John Needham, que é um inglês, ele acabou, de crítico dessa teoria da abiogênese, ele passou para defensor da abiogênese, certo? Chegava-se ao ponto de existir algumas receitas para a elaboração de novas formas de vida, como por exemplo nessa figura, que ilustra que misturando uma camisa suja, suada, juntamente com trigo, colocando ela num quarto escuro, sem luz, iriam originar formas de vida como ratos camundongos. E existia, assim, várias formas de vida, como, por exemplo, grama molhada, na beira de um lago originavam-se girinos e sapos, a carne estragando se originava moscas e larvas, enfim, esse era o conceito da teoria da abiogênese. Depois, por meio daqueles experimentos, que a gente já viu isso em aulas teóricas, passou-se então as pessoas a defenderem a ideia da biogênese. E o que era essa biogênese? É que a vida, os novos seres vivos, eles eram originados a partir de uma vida pré-existente, por meio da reprodução, como nós sabemos que hoje em dia é assim, Quer dizer, sempre foi assim, mas hoje nós sabemos que essa teoria ela é a mais correta. E aí, o que era necessário para existir, então, essa teoria da biogênese? Ele fala que a vida origina a partir de uma vida pré-existente. Então, para existir novas formas de vida, tem que existir uma vida anterior, para que ela consiga, então, formar um novo ser vivo, tá? Essa era a condição. E quais eram os principais defensores? Era Francesco Redi, que fez aquele experimento com um pedaço de carne, onde surgiam as moscas, Lázaro Spallanzani, que repetiu o experimento do Redi, tentando fazer da forma correta, e o nosso famoso e querido Louis Pasteur, que foi o responsável por esse experimento ilustrado aqui nessa figura, com os frascos pescoço de cisne, que definitivamente ele conseguiu provar a ineficiência da abiogênese para explicar a origem dos seres vivos e consolidou assim as ideias e a teoria da biogênese, como então a formação de novos seres vivos. Tudo bem? Bom, então aqui está a foto que mostra para a gente o nosso meio de cultura, como que ele ficou, tá? Aqui no número 1, eu coloquei então o meio de cultura e coloquei um plástico filme logo por cima, tá? Na geladeira mesmo, quando eu fui colocar ele para endurecer, eu nem tirei o plástico filme, já deixei ele desse jeitinho que ele estava. Então, esse aqui vai ser o nosso número 1, tá? Que é o nosso controle, tá bom? Tentei tomar o máximo de cuidado para não ficar encostando, nesse meio de cultura e o plástico também não encostar no meio de cultura, tá? Para garantir que ele vai ser o nosso controle. Aqui no número 2, pela foto não dá para perceber direito, mas se vocês olharem com detalhes, aqui embaixo, dá para vocês verem que ficou o restinho, daquele pano que eu coloquei por cima, aquela telinha, bem fininha, perfurada, tá aqui por cima. Também tentei tomar o máximo de cuidado possível para não ficar encostando na gelatina, tá? No nosso meio de cultura. E esse daqui então será o nosso
o prato número 2, o experimento número 2, tá bom? Somente com essa telinha por cima. Nesse daqui ele vai ficar sem o plástico, então, né, o PVC, tá? Ele vai ficar só com a tela aqui por cima. No número 3, é aquele que eu mostrei para vocês, então, que com um cotonetezinho, eu passei ao longo de todo o brinquedo aqui, tá? Passei bastante nele. E aí eu apliquei, né, sobre esse meio de cultura, na hastezinha com o cotonete, passando ele, né, fazendo aquele desenho aqui assim que eu fiz ali, né? Um zigue-zague. E depois eu fiz faixas aqui, né? Para o meio de cultura 3, tá bom? E para o meio de cultura 4, eu peguei esse outro cotonete e eu passei pela ocular. Não só pela ocular, eu aproveitei, já que eu estou fazendo um experimento aqui mesmo, né? E passei por todo aqui, né? Essa lupa. E aí eu vim aqui, né, nesse meio de cultura e eu fiz ali um desenho, tá? E aí depois a gente vai ver como que ficou. Tá? Então aqui, ó, nesse 3 e nesse 4 é o nosso grupo experimental. Eu coloquei, depois que eu fiz isso aqui, eu coloquei o plástico por cima, né, o PVC por cima, e deixei os 4 junto em cima da bancada, tá? Por 5 dias, tá? Eles ficaram 5 dias, 6 dias na verdade, porque eu bati a foto no 6º dia, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos ver como que ficou isso no próximo slide. Esse aqui é o nosso meio de cultura controle, tá? Então ele ficou coberto com plástico. Quando eu tirei ele do plástico, né, depois de 5 dias, ele apareceu, né, algumas pontinhas brancas aí, né, sinal de que isso aí estava sendo consumido por bactérias, tá? Mas assim, bem pouca coisa, né, porque a gente não está trabalhando no ambiente de um laboratório, ambiente controlado, totalmente esterilizado, tá? O pratinho a gente não fez uma esterilização dele. Então, assim, acaba que desenvolve alguma outra coisinha, né? Então, vocês podem ver que existem pontinhos, né? Aqui, ó, né, ao longo, pontinhos brancos ao longo desse pratinho. Mas pouca coisa, tá? Aqui em volta é que está ressecado, né? Ele ficou, um tempo foi ressecando esse meio de cultura. No 2, já começou a aparecer aqui, ó, algumas coisas, né? Então começou a aparecer algumas coisinhas pretinhas, amarelinhas aqui, né? Em volta, tá? Sinal de que alguma coisa passou por essa telinha aqui, né? Ela foi passando por aqui e foi proliferando aqui nesse meio de cultura, consumindo ele, tá bom? Olha o nosso meio de cultura, então, 3, como é que ele ficou? Então é aquele que eu fiz aquele desenho aqui assim, ó, né? E passei depois o cotonetezinho aqui, ó, tudo por ele, tá bom? Já começou a desenvolver umas, né, bastante colônia aqui de micro-organismos por aqui, tá bom? Então esse foi quando a gente fez passando ele no brinquedo. E essa última foto, né, é a nossa, quando a gente passou na lupa, tá, fazendo ali. Então, olha que começou a desenvolver, né? Ficou até uns pelinhos aqui, né? Crescendo. Então, isso aqui são fungos, tá? Que foram crescendo, misturado com bactérias aqui, tá? Nesse nosso meio de cultura. Certo, minha gente? Com isso, o que que a gente pode imaginar? Que a abiogênese ou a biogênese que atuaria para explicar melhor essa situação? Isso eu conto com vocês, tá bom? Então, deixo aqui de novo aquelas perguntas que eu tinha feito para vocês no início da aula, tá? Para que elas sirvam de guia para vocês, para mostrarem realmente se vocês entenderam o conceito desse assunto, o conceito dessa aula e a diferença entre essas duas teorias, da abiogênese e biogênese, para a explicação da vida. Levem em consideração o grupo controle para vocês chegarem na conclusão de vocês, tá? Só deixando a dica e quase resposta das perguntas, tá? Lembra que o grupo controle, ele não proliferou micro-organismos, tá? E os outros proliferaram micro-organismos. Onde estavam esses micro-organismos, tá? Então, minha gente, forte abraço para vocês. Espero que tenham entendido todas essas aulas e até uma próxima. Até mais.